Imagine ser arrastado para as profundezas por um tubarão pré-histórico, suas mãos dilaceradas enquanto luta para respirar, ou ter seu crânio perfurado com uma pedra afiada, sem anestesia, sem piedade. Esses não são pesadelos, são mortes reais. Hoje, você vai testemunhar os finais mais brutais já revelados pela história da humanidade, em que as principais testemunhas são os corpos que gritam através dos milênios. E você não vai acreditar no que eles têm a dizer. Há 3.400 anos, nas águas turvas do mar interior de Seto, no Japão, Tsukumo 24 mergulhou para pescar, ignorando que o sangue de suas presas atrairia um predador ancestral. Um tubarão tigre ou branco emergiu das profundezas, suas mandíbulas serrilhadas, dilacerando carne e osso. Os 790 cortes em forma de V em seu esqueleto, marcas que penetraram até os ossos, revelam um ataque frenético. Suas costelas foram quebradas, seu abdômen eviscerado, e seus pés e mão esquerda arrancados enquanto ele ainda lutava, tentando em vão se defender com as próprias extremidades. O mar, outrora fonte de sustento, tornou-se seu algoz. Seus companheiros Jomon, pescadores habilidosos, não abandonaram Tsukumo. Após o ataque, eles o resgataram da água, mas já era tarde. Suas feridas eram mortais. Seu corpo foi levado para um túmulo coletivo, longe do mar que o traiu. A localização do esqueleto, em um sítio ritualístico, não no fundo do oceano, sugere um ritual de despedida. Os Jomon, conhecidos por suas esculturas de tubarões em argila, talvez vissem o animal como um espírito ambíguo, ao mesmo tempo caçador e guardião. A cultura Jomon, que floresceu por 14.000 anos, deixou artefatos que retratam tubarões com detalhes assustadores. Essas esculturas, encontradas em sítios arqueológicos, não eram meras decorações. Elas simbolizavam o respeito e o medo de um predador que compartilhava seu território. Para Tsukumo, porém, o tubarão não foi uma abstração artística, mas uma realidade visceral. Seu esqueleto é a prova mais antiga de um ataque de tubarão. Um registro que une mitologia e tragédia. Hoje, o mar interior de Seto ainda abriga tubarões, mas em números menores. O ataque de Tsukumo nos lembra que antes das redes de proteção e dos alertas modernos, o oceano era um campo de batalha silencioso. Seu esqueleto, descoberto em 2021, não é apenas uma curiosidade arqueológica, é um monumento à fragilidade humana diante da natureza indomável. Há 5.500 anos, na França neolítica, 3 mulheres foram submetidas a um destino aterrador. 2 delas foram amarradas com cordas de fibras vegetais, suas pernas puxadas até o pescoço, forçando-as a se estrangular lentamente. A terceira colocada sobre elas foi enterrada sob pedras de moer de 300 quilos, uma prática que ecoa rituais mafiosos modernos. Seus esqueletos, descobertos nos anos 80, só revelaram o horror em 2023, quando análises 3D mostraram marcas de luta nos ossos. A mulher no topo estava deitada de bruços, braços estendidos, como se tentasse escapar. As outras 2, em posição fetal, tinham vértebras cervicais quebradas, evidência de asfixia auto-infligida pelas cordas. Arqueólogos especulam que o ritual estava ligado à fertilidade agrícola. O alinhamento do túmulo com o solstício de verão sugere uma oferenda aos deuses para garantir colheitas. Mas por que mulheres? Talvez simbolizassem a terra ou fossem vítimas de uma purificação social. O túmulo foi construído como um silo de grãos invertido, com abertura voltada para o nascer do sol no solstício. A luz solar, penetrando no túmulo, iluminava na mulher superior em um espetáculo macabro. Os executores do ritual não eram selvagens, planejavam meticulosamente cada detalhe, usando astronomia e engenharia. Isso revela uma sociedade complexa, capaz de unir conhecimento e brutalidade em nome de crenças. Quem eram essas mulheres? Escravas? Prisioneiras? Líderes religiosas? Seu DNA, ainda não sequenciado, poderia revelar laços familiares. Enquanto isso, seu sofrimento ecoa como um lembrete de que a violência ritualística era uma ferramenta de controle social. Seus corpos, enterrados com pedras que simbolizavam a opressão eterna, desafiam nossa romantização do passado. Há 10.000 anos, uma jovem da tribo Chumash caminhava perto do que hoje é Los Angeles quando foi atacada. Um golpe com uma clava de madeira fraturou seu crânio, seguido por um segundo impacto que quebrou sua mandíbula. Desorientada, ela foi arrastada até uma poça de alcatrão, uma armadilha natural que preservou seu corpo por milênios.
Sua morte violenta a tornou a primeira vítima de assassinato conhecida na região, precedendo até os primeiros registros escritos. O alcatrão de La Brea, viscoso e pegajoso, aprisionou mamíferos gigantes como mastodontes e tigres dentes de sabre. Para humanos, porém, era um local evitado. A presença da jovem ali sugere que ela foi jogada viva ou já morta no piche, talvez para ocultar o crime. Seu corpo, envolto em alcatrão, mumificou-se naturalmente, preservando até fibras musculares. Quando descoberta em 1914, confundiram-na com uma vítima moderna, até a datação por carbono revelar sua idade real. Por que assassiná-la? Análises de isótopos em seus dentes revelam que ela consumia uma dieta rica em peixes, indicando origem costeira. Talvez fosse uma estrangeira em território hostil ou uma vítima de conflito por recursos. Outra teoria sugere um sacrifício. Os Chumash acreditavam que espíritos habitavam o alcatrão. Seu crânio fraturado, porém, não mostra sinais de ritual, apenas violência bruta. Seu esqueleto, hoje no Museu de La Brea, é uma janela para o passado violento da Califórnia. Ironia cruel. Enquanto o alcatrão a preservou por séculos, escavadeiras modernas danificaram seus ossos durante a descoberta. Seu rosto, reconstruído digitalmente, mostra traços indígenas marcantes. Um lembrete de que a violência humana transcende eras. No coração do deserto do Atacama, no Chile, um esqueleto de 5.500 anos foi encontrado em 1976, envolto em conchas marinhas e enterrado sob uma estrutura de pedra. O homem, com cerca de 35 anos, parecia ter vivido uma existência brutal. A artrite deformava suas articulações e seus ossos das pernas mostravam marcas de agachamento constante. Mas o verdadeiro mistério estava em sua morte. Como alguém morre afogado em um deserto onde a água é mais rara que ouro? A resposta estava em seu esqueleto. Diatomáceas, microalgas marinhas, estavam incrustadas em seus ossos. As diatomáceas só entram na corrente sanguínea de uma maneira, através da inalação de água salgada durante o afogamento. Quando os pulmões se rompem, a água invade o sistema circulatório, levando as algas até a medula óssea. Para esse homem, isso significou um fim agonizante, engasgando em meio às ondas, enquanto colhia mariscos na costa. O paradoxo? Seu corpo foi encontrado em um deserto que hoje está a quilômetros do oceano. Há 5.500 anos, porém, o Atacama era menos árido e terremotos frequentes causavam tsunamis devastadores. Sua vida foi marcada pela adversidade. Além da artrite, ele sofria de uma infecção por tênia, provavelmente contraída ao comer peixe mal cozido. Seus ombros e braços, robustos e desgastados, sugerem anos remando em canoas e arpoando peixes. As pernas, porém, contavam outra história. Fraturas curadas e músculos atrofiados indicam que ele passava horas agachado, colhendo mariscos em rochas escorregadias. Sua dieta, rica em proteínas marinhas, não o poupou da desnutrição crônica. Um retrato da luta diária pela sobrevivência. Enterrado ao lado dele estavam 3 outros corpos, um homem, uma mulher e um bebê. Todos morreram na mesma época, mas apenas ele tinha diatomáceas. Isso descarta um tsunami como causa única. Talvez um terremoto tenha destruído seu acampamento costeiro, matando os outros por trauma, enquanto ele se afogava tentando salvar provisões. Ou talvez tenham sido vítimas de uma doença repentina. Seja como for, seu enterro conjunto, cercado de conchas, sugere que sua comunidade honrou os mortos mesmo em meio ao caos. Em 6.500 a.C., na França neolítica, um homem segurava uma lasca de sílex contra o crânio de um paciente. O objetivo? Perfurar o osso para liberar espíritos malignos, causadores de epilepsia ou dores de cabeça. Essa prática, chamada trepanação, deixou buracos cicatrizados em 33% dos crânios de um único sítio arqueológico. Alguns sobreviviam. Um crânio encontrado tinha 3 furos cicatrizados, mas a maioria morria de infecção ou hemorragia. Era um jogo de roleta russa, com ferramentas de pedra. Os cirurgiões pré-históricos não eram amadores. Eles conheciam a anatomia básica, evitavam veias principais e usavam movimentos circulares para perfurar o crânio sem danificar o cérebro. Em alguns casos, usavam conchas afiadas como bisturis. A cicatrização dos ossos mostra que os sobreviventes passavam meses em recuperação, provavelmente tratados com ervas antissépticas como sálvia ou mel. A
dor, porém, era indescritível. Imagine uma enxaqueca pós-cirúrgica sem analgésicos. Por que arriscar uma cirurgia tão perigosa? As teorias variam. Tratamentos para traumas cranianos, comuns em guerras tribais, rituais de iniciação espiritual ou até cura para comportamentos considerados desviantes. Um crânio de criança encontrado na Rússia, com um furo cicatrizado, sugere que até os jovens eram submetidos ao procedimento, talvez para expulsar doenças misteriosas. A trepanação não era apenas medicina, era uma fusão de fé e desespero. Surpreendentemente, a trepanação não é coisa do passado. No século XXI, ela é usada em neurocirurgias para aliviar pressão intracraniana após traumas. A diferença? Anestesia, antissépticos e brocas de titânio. Os crânios neolíticos, com seus furos irregulares, são um lembrete de que a busca humana por respostas médicas é tão antiga quanto o medo da morte. Em 2000, trabalhadores escavando um pântano em Ohrdruf, Alemanha, acharam ossos que pensaram ser de uma vítima recente. Era Mor, uma jovem de 19 anos da Idade do Ferro, cujo corpo fora preservado pela turfa ácida. Seu esqueleto, fragmentado por máquinas modernas, contava uma história de sofrimento, fraturas cranianas curadas, um tumor na coluna e pernas deformadas por infecções crônicas. Ela era um retrato vivo e póstumo da vida na Europa pré-romana. Mor nasceu em uma época em que a expectativa de vida era de 25 anos. Sua infância foi marcada por fome. Linhas de Harris em seus ossos revelam períodos de desnutrição severa. Na adolescência, 2 golpes na cabeça a deixaram com dores de cabeça debilitantes. Seu tumor na base do crânio, provavelmente benigno, curvou sua coluna, forçando-a a andar encurvada. Ainda assim, seus braços musculosos mostram que ela carregava jarros de água por quilômetros, dia após dia. Por que Mor foi jogada nua em um pântano, sem objetos funerários ou roupas? Seu enterro sugere uma morte impura. Talvez ela fosse considerada uma maldição devido às deformidades ou doenças, ou talvez tenha morrido em um acidente, uma queda em um rio turvo, e seu corpo nunca foi recuperado. A turfa, ácida e pobre em oxigênio, preservou seus ossos, mas apagou as respostas. O pântano que protegeu Mor por 2.500 anos quase a destruiu no século XXI. Escavadeiras rasgaram seu esqueleto em 100 fragmentos antes que arqueólogos interviessem. Hoje, reconstruído digitalmente, seu rosto sorri enigmaticamente em exibições museológicas. Um símbolo não apenas de sofrimento, mas da resiliência silenciosa das mulheres esquecidas pela história. Há 5.000 anos, nas florestas da Letônia, um caçador-coletor de 20 anos foi mordido por um rato infectado. Dias depois, inchaços negros surgiram em suas axilas e virilhas, peste bubônica. Seu DNA, analisado em 2021, revelou a cepa mais antiga de Yersinia pestis já encontrada. Ele morreu rápido, mas a bactéria sobreviveu, evoluindo para as pragas que dizimariam metade da Europa medieval. Antes da mordida fatal, ele já enfrentara desafios. Seus ossos mostravam marcas de escorbuto, deficiência de vitamina C e fraturas curadas de quedas durante a caça. Como membro de uma tribo seminômade, ele viajava entre acampamentos sazonais, caçando alces e coletando frutas. Sua morte, porém, não foi registrada em mitos ou lendas, até agora. A cepa que o matou era menos contagiosa que a da peste negra, mas igualmente letal. Seu genoma, reconstruído a partir de um dente, mostra mutações que permitiram a Yersinia saltar de pulgas para humanos. Ele não foi o primeiro caso absoluto, mas o mais antigo já identificado, o elo perdido entre pragas animais e pandemias humanas. Embora a peste moderna seja tratável com antibióticos, casos ainda surgem nos Estados Unidos, Ásia e África. O esqueleto letão nos lembra que patógenos antigos podem ressurgir, adaptados a um mundo superpovoado. Sua morte foi o primeiro ato de uma tragédia que mataria 200 milhões, e seu esqueleto é um alerta silencioso contra a complacência. Cada osso, cada ferida, conta uma história de horror, mas também de superação. Tsukumo 24 ensinou os Jomon a respeitar o mar. O amputado de Bornéu provou que a compaixão precede a civilização, e até a trepanação, com seus riscos absurdos, pavimentou o caminho para a neurocirurgia moderna. A violência e a dor não foram em vão.
foram mestras cruéis que nos forçaram a evoluir. Hoje, vivemos em um mundo com antibióticos, leis contra a tortura e sistemas de alerta de tsunamis, mas esses avanços foram conquistados sobre um mar de ossos esquecidos. A pergunta que fica é: quantos Mor ou Tsukumos foram sacrificados para que chegássemos aqui? E quantas lições do passado ainda ignoramos? Os esqueletos pré-históricos são mais que relíquias, são espelhos. Eles refletem nossa capacidade de crueldade, mas também de empatia, de destruição, mas também de cura. Enquanto enfrentamos novas ameaças, mudanças climáticas, pandemias, eles sussurram: vocês já sobreviveram ao pior. Sobreviverão novamente. Na próxima vez que reclamar de uma injeção, lembre-se, há 5.000 anos, alguém teria o crânio aberto com uma pedra para curar sua dor de cabeça. O passado foi uma guerra contra a morte, e de alguma forma nós vencemos.